Amados irmãos, amadas irmãs, vamos preparar a liturgia do quinto domingo da Páscoa. É bom que nós não apenas vamos à celebração da missa, mas que ela seja preparada, que a liturgia da palavra seja preparada, que nós já tenhamos contato com a Sagrada Liturgia. Esta é a minha intenção. Então, neste quinto domingo da Páscoa, somos chamados a acolher o que Cristo põe em nós, em nossas vidas. Ele entrega à comunidade dos apóstolos, por que não dizer, ele entrega a nós um novo mandamento. O mandamento do amor. E o contexto deste anúncio é da celebração que Jesus estava realizando com seus apóstolos na Ceia Pascal, que celebramos na Quinta-feira Santa, quando Cristo, dentro da Ceia Pascal, ele institui a Eucaristia. Os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas, eles narram a instituição da Eucaristia, mas não contam, não trazem as palavras, não apresentam as palavras de Jesus, os seus ensinamentos, o que ele disse naquele momento. Certamente era um momento em que Cristo tinha muito a dizer aos seus apóstolos. E João, então, no capítulo 13, versículo 17, ele traz os ensinamentos profundos de Jesus para os seus apóstolos neste contexto da instituição da Eucaristia. Judas, ele estava presente, mas ao momento em que ele sai do cenáculo, ele deixa os apóstolos, ele deixa Jesus. Ele entra na noite, ele entra nas trevas, ele entra na escuridão da sua existência ao afastar-se de Cristo e afasta com uma decisão muito firme a de trair Jesus, a de entregar Jesus àqueles que queriam prendê-lo. Esta saída não abala Jesus, ele não entristece, ele não diz para os apóstolos, vão atrás dele, segure, não deixe que ele faça isto, mas Jesus vê aquele momento que, olhado apenas com olhos humanos, será o início de um grande sofrimento, ele vê como um momento de glorificação. Por isso ele diz, agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Então Jesus não vê como um fracasso, mas vê como um momento de glória todo aquele sofrimento que ele vai passar a partir dali. Então, se refere à paixão, morte, ressurreição e ascensão. Tudo isto é a glória de Deus manifestando-se em Jesus. Ser glorificado significa que a esta pessoa foi atribuída glória. O Pai glorificou Jesus. E então é neste momento de luz que Cristo deixa um mandamento para os seus apóstolos, para aqueles que vão continuar a sua missão. Eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim também deveis amar uns aos outros. Está entregue, está dado para os discípulos este mandamento do amor que ele deixa. Mandamento? Quem pode dar mandamento?
Sabemos que lá no Antigo Testamento Deus deu os mandamentos a Moisés, que transmitiu ao povo. Então só Deus pode dar mandamento. Mas Jesus, então, ao dar este mandamento, já expressa aqui também a divindade dele. Ele é o Filho de Deus e ele dá este mandamento novo. Novo, não tanto por ser algo totalmente novo, mas pela forma que ele deve acontecer. Porque os mandamentos tinham sido dados, os primeiros 3 mandamentos lá de Moisés, né, trazido por Moisés nas tábuas da lei, nas 2 tábuas da lei. Os 3 primeiros mandamentos referiam-se ao amor a Deus. E os outros 7 mandamentos referem-se ao amor às pessoas. E aqui então Jesus fala deste mandamento novo, que é preciso, eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Cristo pede isto aos seus discípulos: amar como ele amou. E então nós vamos entender que Jesus gastou tempo com seus discípulos, que ele conviveu com eles, que ele ensinou, que ele transmitiu para eles uma vida, uma forma de viver, um novo jeito de se comportar e de agir no mundo. Mas também há algo aqui tão profundo neste Evangelho, que Jesus, depois de dizer para que eles amem como ele amou, amar uns aos outros como ele amou, né, deveis amar uns aos outros, ele diz que isto será uma marca que as pessoas vão perceber que eles são discípulos dele. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiver amor uns aos outros. Ser discípulo com a marca do amor. Jesus, ao dizer isto, antes de dizer isto, ele chama os discípulos de filhinhos. Quem chama alguém de filho é pai. Então, no contexto da ceia judaica, era Jesus que estava presidindo aquela ceia pascal, aquela primeira ceia, a última ceia, melhor dizendo, a ceia pascal. Era ele que estava presidindo aquela ceia. Normalmente quem presidia era o pai ou o avô. Então Jesus, ao chamar os discípulos de filhinhos, ele se coloca como pai daquele grupo, como pai dos apóstolos, e por isso este pai amoroso pode transmitir amor aos seus discípulos. E ele deseja que os discípulos amem e formem discípulos. Nisto saberão que sois meus discípulos. Nós recordamos que em Mateus, no último capítulo, diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, fazendo com que todos acolham, se tornem discípulos. Então, ser discípulo de Jesus significa, então, não apenas conhecê-lo, não apenas acreditar nele, mas viver a vida dele. Amar como ele amou, como canta o Padre Zezinho, viver como ele viveu. Isto é ser discípulo de Jesus. E o discípulo de Jesus, então, ama, porque ama, ele, então, é capaz de fazer, lutar, se esforçar para que Cristo se torne conhecido e amado. Daí nasce o impulso
pela evangelização, conforme nós vimos na primeira leitura, quando Paulo e Barnabé, na sua primeira visita missionária, ação missionária, eles passam por vários lugares, vários povoados, várias cidades, anunciando Jesus. Eles creem e eles vivem de acordo com o jeito de Jesus viver. Eles entenderam que amar, Jesus pediu para amar, e por isso evangelizar é amar. Porque enquanto evangeliza, leva a salvação. Enquanto evangeliza, acende a luz da salvação, a esperança da salvação nas pessoas. O Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, criou o termo nova evangelização. Mas Paulo VI também já havia falado na nova evangelização e tem texto a respeito desta realidade da nova evangelização. A nova evangelização, então, é acolher com amor a mensagem de Jesus e levá-la para as pessoas por amor, porque não quer que ninguém se perca, que ninguém esteja fora da luz, não quer que ninguém fique como Judas na noite, nas trevas, na escuridão, mas que acenda a luz e a esperança. Isto é profundamente desafiador para nós. Imaginemos alguém, por exemplo, que foi preso. Mais ainda, alguém que foi condenado à morte por alguma coisa que fez, pelo seu jeito de viver. E nós tomamos consciência que isto aconteceu porque lhe faltou a luz do Evangelho, porque lhe faltou a alegria do Evangelho. E então entrou neste caminho errado, se afastou de Deus, entrou na luz, melhor dizendo, nas trevas, na noite. E por isso é inquietante, porque nós vamos sentir, puxa vida, eu poderia ter ajudado, eu poderia ter levado a palavra de salvação, de libertação, e não o fiz. Paulo, Barnabé, profundamente conscientes desta realidade, os dois, Paulo e Barnabé, são evangelizadores. Eles passam de comunidade em comunidade, evangelizando e falando da adesão a Cristo, e que também o seguir Cristo é assumir o sofrimento, é assumir a cruz do dia a dia, porque não tem como viver como cristão abandonando a cruz. Portanto, os sofrimentos também existem, mas eles encontram um novo sentido em Cristo, o Filho de Deus. Por isso, chega um momento até da sua vida que Paulo vai dizer: ai de mim se eu não evangelizar. Ele se sente impulsionado, ele se fez discípulo, se tornou discípulo, e a sua missão amorosa é ajudar, é cumprir o que Jesus disse: ide por todo o mundo, é por amor, por causa do amor, fazer com que todos se tornem discípulos dele, façam a adesão a Cristo. Portanto, não se trata de ensinar somente, mas de amar e de viver com Cristo, em Cristo e por Cristo. Nós sabemos da inteligência angélica, por exemplo, existem os anjos caídos, aqueles que sabem tudo a respeito de Deus, que creem no Evangelho. Nós encontramos, sabemos quem tu és o Filho de Deus. Eles acreditam, sabem quem é Ele, mas não aderem, não vivem a vida de Jesus. Por isso se afastam, por isso estão distantes. Então nós somos chamados como discípulos a acolher este mandamento, por causa, amar uns aos outros, e por causa do amor sentirmos também pessoas impulsionadas a viver a missão, a anunciar o Evangelho de Cristo, porque já começou a nova criação. Aquela criada por Cristo
na Páscoa já começou. E aí nós temos aquela belíssima imagem apresentada na segunda leitura do livro do Apocalipse, dizendo que a criação antiga passou, a terra, o céu, aquele cosmo antigo, eles passaram, mas há uma nova criação. E, como é dito, céus e terras vão passar, mas as palavras de Cristo não passam. Vi um novo céu e uma nova terra, é uma visão que João teve. Vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. E vê então também a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu como uma noiva enfeitada para o casamento, e sabemos que o povo de Israel foi comparado com uma noiva lá no Antigo Testamento. Do casamento nasce filhos, do casamento nasce uma nova geração, e então é um novo céu, é uma nova terra, em que Deus está no trono, é aquele que vem morar no meio das pessoas. É uma nova habitação. Sabemos que também lá no Antigo Testamento foi feito um tabernáculo, a Arca da Aliança, que era o sinal da presença de Deus. Deus caminhava com o povo. Agora, em Cristo, esta nova criação, Deus mora no meio da humanidade, veio habitar no meio das pessoas. Então nós somos chamados a acolher a vida nova que Ele traz. Muitas pessoas às vezes dizem, bem, eu não preciso ir à igreja, eu tenho conhecimento, eu sei quem é Jesus, eu vivo a minha fé lá na minha casa. Mas não, é chamado a ir à comunidade. E também ainda na primeira leitura nós vimos que Paulo, Barnabé constituíram presbíteros, deixaram ali nas comunidades para viver, celebrar, evangelizar, trazer esta vida nova. A nova criação é possível. Que beleza se nossas famílias puderem ser novas, com este semblante de ressuscitado. Céus, terras passarão, as palavras de Cristo não vão passar. Ele, nesta nova criação, não haverá lágrimas, luto, tristezas, angústias, mas tudo será novo. Não se trata aqui então também de uma referência ao final do mundo. Deus não iria criar o mundo, amassá-lo e jogá-lo no lixo, na lata do lixo da história. Não, não vai fazer isso, mas vai transformar, vai transfigurar este mundo, transfigurar esta vida. E porque somos olhados por Deus, amados por Ele, Ele vai também nos transfigurar. Então, vamos deixar que nossa vida se encha do amor. Vivamos o amor, procuremos amar. E não amar apenas de uma forma romântica, não apenas de uma forma assim muito doce, mas como o amor que até Teresa de Calcutá, quando veio ao Brasil, ela disse: o amor dói, porque nos pede atitudes concretas de doação. O amor que causa dor em nós, que aparentemente é sofrimento, é amor, é doação, é o amor ágape, é o amor que nos faz crescer e ter esta vida nova. Prossigamos na vivência do amor, na dinâmica do Cristo ressuscitado. Bom, abençoado domingo a todos e todas.